Eu acabei de subir um texto lá na revista Fórum.com.br que mostra, viu, Azen? Ó, de novo, aí mais uma amostra de que a Globo está no grande acordo, viu? Fez uma defesa. Hoje o editorial do Globo é uma defesa envergonhada do PL da dosimetria. Eles estão dizendo aqui, ó, literalmente, deixa eu pegar aqui, ó, que a sensatez deve prevalecer. Eu queria só saber onde existe sensatez num projeto cunhado e colocado a toque de caixa para ser votado no Congresso Nacional, simplesmente com o intuito de libertar um ex-presidente que tentou um golpe de Estado e também generais aí que estiveram nessa organização criminosa, né? O Plínio... lá, viu? Quem quiser falar o texto. O fim de semana foi de muito choro por causa do fim da Magnitsky. Então, você deve ter acompanhado, né? Vou botar a imagem, olha lá. Paulo Figueiredo, Eduardo Bolsonaro, Bananinha, foram alvo de muitas manifestações nas redes sociais por causa do fracasso. Agora, está sendo interpretado pelo Flávio e pelo Malafaia, não é fracasso, não. Foi tudo combinado com o Trump. Olha, gente, é risível, né? O vídeo que o Flávio soltou é uma coisa risível, ele falando que auxilia no PL da anistia. Mas, na verdade, o que acontece, né? Eu acho que é importante a gente colocar isso também. Ó, essa medida, né, do Trump de suspender a sanção do Alexandre de Moraes provocou ali uma hecatombe naquilo que já, na bomba que já estava implodindo ali o clã Bolsonaro. A primeira coisa, né, a desculpa dada, a justificativa dada pelo Eduardo irritou muitos aliados, mas muito. Ele culpou aí a sociedade brasileira e os parlamentares aliados que não se uniram para aprovar a anistia na Câmara dos Deputados, né, que foi transformada em dosimetria e acabou passando. O Nicolas Ferreira se mostrou aí o mais aguerrido para tentar assumir o comando do bolsonarismo. Fica muito claro, viu, Azenhana? Muito claro. Ele confrontou o Eduardo Bolsonaro, e, inclusive, assim, ele pegou um tweet que o Alan dos Santos fez e jogou num grupo de deputados. O tweet dizia que a culpa era dos deputados que tinham aprovado o PL da dosimetria. Né, jogou no grupo, ficou em polvorosa. O Alan dos Santos expôs isso nas redes sociais, chamou ele para um debate. Sabe o que ele respondeu do convite do debate? Você é um bosta. É isso que ele falou para o Alan dos Santos. Olha para você ver aonde chegou. E depois ele soltou um texto desabonando totalmente a justificativa do Eduardo Bolsonaro, falando que ele não aceita que a sociedade brasileira seja colocada, e muito menos os parlamentares. Mas o pior, viu, Azenha? O pior, Ana, é que depois o Flávio Bolsonaro, o próprio Flávio Bolsonaro, falando que é uma estratégia para o PL da anistia, ele se coloca em rota de colisão aí com o Eduardo. Porque, assim, quem negociou isso, a mando do pai, quem negociou o PL da dosimetria, foi o Flávio, né? Então, inclusive, ele falou do preço a ser pago pela retirada da candidatura dele. Então, isso ficou muito claro e, ó, implodiu o clã Bolsonaro. Além dessa briga que existe entre os irmãos aí, né, principalmente agora entre o Flávio e o Eduardo, por essa questão, o Eduardo depois desapareceu das redes, viu? Desapareceu das redes. Apanhou muito dos parlamentares, né, aliados. Ainda tem o fator Michele, né, que está desgostosa, descontente de ter sido escanteada e tem falado aí nos bastidores que agora só resta para ela o Senado pelo Distrito Federal, viu, Ana? Mas eu vi uma fala do Flávio Bolsonaro dizendo que ela vai ter um papel na campanha, não teve isso? E aí ele tentou contemporizar com ela, não foi? É um aceno, né, Ana? É um aceno porque, assim, o que acontece? A decisão foi tomada Jair Bolsonaro e Flávio Bolsonaro, não incluiu a Michele. Então ela se sentiu totalmente excluída dessa disputa, sendo que ela estava sendo colocada aí como uma das principais postulantes, né? Inclusive em pesquisas e nutrindo simpatia de figuras como Silas Malafaia, como
Valdemar da Costa Neto, né? Então, o que acontece? Ela está muito desgostosa, então, para acalmar os ânimos, lembrando que eles já tinham tido um atrito na semana anterior, por causa da questão no Ceará, né? Que a Michelle foi lá e implodiu a aliança dos bolsonaristas com o Ciro Gomes, né? Daí já teve esse atrito. O segundo atrito se deu justamente por essa questão da indicação do Flávio pelo Jair. Então, está tendo um aceno. Qual foi o pedido do Bolsonaro, viu, gente, lá da cela? Não briguem, principalmente não briguem com a Michelle. Então, tá assim, tá meio que uma guerra velada ali entre a madrastas e os enteados, né? O pessoal está falando aqui no chat muito do acordão, né? Do tal do acordão que Sim. teria sido feito pelo PL da dosimetria. Eu queria jogar um pouco de sal e pimenta nessa história, que é a seguinte. Você deve ter visto que caiu o sigilo fiscal da agenda do Daniel Vorcaro, o dono do Banco Master, aquele que tem envolvimento com... Caiu não, foi levantado o sigilo. Foi levantado o sigilo, justamente. E aí, segundo o jornal O Globo, o Daniel Vorcaro, no seu celular, tinha contato com nomes da alta cúpula do poder. E o Globo diz que ele tinha o Cássio Nunes Marques, o Hugo Mota e o Arthur Lira estavam, né? Nessa... E ministros do Supremo também, viu? Eu falei aqui o nome do Cássio Nunes Marques, né? Hugo Mota, Arthur Lira. Agora, eu não vi o nome do Toffoli, né? O Toffoli que aparentemente está tomando decisões para preservar o Vorcaro. Então, há um estímulo, né, gente? É uma bomba. Há um estímulo para um acordão, hein, Plínio? Então, isso é uma bomba. E tem um detalhe aí, que eu acho que isso não está sendo noticiado, mas que é extremamente importante. O Toffoli levantou o sigilo na sexta-feira. O Carlos Viana estava indignado, presidente da CPMI e do INSS, né? Mas tem um item na decisão do Toffoli que ninguém está noticiando. Sabe para quem? A única pessoa que ele deu acesso a esses arquivos? Davi Alcolumbre. Só o Alcolumbre. Presidente do Senado, que não tem nada a ver com a CPMI. Então, gente, vai vir vazamento aí. Eu vou explicar para o pessoal aqui, como é que funciona o jornalismo investigativo. 90% do que acontece, jornalismo investigativo na mídia liberal. Vazamento de informação. É isso que vai acontecer. Vazamento seletivo. Imagina você, a Zen e a Iana, nas cordas totalmente como está o Alcolumbre. Esse fim de semana saiu uma reportagem na revista Piauí falando que o Beto Louco, no acordo de delação premiada que ele está fazendo com a PGR, pagou 2,5 milhões num show do Roberto Carlos, sabe onde? Em Macapá. Acho que o Roberto Carlos nunca tinha feito show em Macapá. Pagou 2,5 milhões. E a pedido de quem? Do Davi Alcolumbre. Daí, misteriosamente, a única pessoa que tem acesso a esses dados do Daniel Vorcaro é justamente o Davi Alcolumbre. Gente, o jornalismo investigativo, em 90% da mídia liberal, funciona o seguinte: eu tenho interesses, eu sou político, eu tenho interesses de ferrar algum coleguinha. Eu vou lá e vazo para a mídia liberal. Como acontecia muito, é a estratégia Lava Jato. Ficou muito claro isso na Lava Jato, né, Azen? Era desse jeito que funcionava. Então, com certeza, essa semana eles vão pinçar alguma informação, porque é difícil achar, viu? Porque os lobistas do Daniel Vorcaro eram todos do Centrão e da base bolsonarista. Quem era o interlocutor no Supremo era o Nunes Marques. Mas não só o Nunes Marques. Lembrando que quem se embandeirou para o bolsonarismo durante a gestão do Bolsonaro no Supremo foi o Dias Toffoli.
né? Ele e o Luiz Fux. Então, gente, ó, vamos pisando em ovos, lembrando que na quarta-feira o PL da dosimetria vai para a CCJ, já está o jogo cartas marcadas, Esperidião Amin já falou que vai incluir a anistia ao Bolsonaro, tá? E depois o Alcolumbre vai jogar correndo no plenário essa votação. Então a gente tem que ficar muito atento, porque a gente saiu nas ruas ontem, né? Para isso, para evitar isso. É essa manobra que agora eu falei para vocês, só podem ver lá na revista fórum.com.br, tem, ó, acordão com a Globo com tudo. A Globo pedindo sensatez no PL da dosimetria, viu, Luiz Carlos Azen e Ana Prestes? É isso. Estão falando em votação amanhã já, Plênio, do PL da dosimetria no Senado? Não, porque está na CCJ, né? A CCJ, a sessão é na quarta-feira, né? Aliás, vai ter um embate muito forte, porque quem preside a CCJ é o Otto Alencar, que já detonou, esse fim de semana detonou, falar que a Câmara só está fazendo borracha e ali ele não vai passar. Outro que vai bater muito de frente é o Alessandro Vieira, né? Alessandro Vieira, que é, assim, acho que dos senadores o mais independente ali, de alguma forma, né? Mas é uma pessoa com profundo conhecimento jurídico e falou assim, ó, aqui não passa, né? Mas acontece que a base bolsonarista vai em peso, né, Azenhana? Ainda mais com o Esperidião Amin, que foi parte do acordo, né? Parte do acordo era justamente colocar algum aliado do Bolsonaro na relatoria desse projeto, tanto lá na Câmara, que lembrem quem foi, né? Paulinho da Força, que inclusive é citado. Vocês precisam ver o editorial da Globo, o jeito que fala do Paulinho da Força. Parece que é um político de fina estampa, viu, Ana e Azenha? Você vê lá, beleza. Não é esse canalha que a gente conhece há muito tempo. E lá no Senado colocaram como na relatoria justamente Esperidião Amin, porque o grande acordo já está feito. Inclusive, ó, tenho fontes, eu não conversei, mas eu tenho fontes que conversaram com 3 ministros do Supremo que teriam avalizado esse acordo. Viu? Quem são, Plínio? Não abriu para mim, não abriu. Mas 3 ministros, ele diz que, assim, 2 deles não são bolsonaristas, né? Então, 2 deles não são o Nunes Marques, nem o André Mendonça, né? Então, assim, você vê que existe ali uma tendência, um acordão. E lembrando, né, Azenha, que a gente deu isso em abril, gente. Em abril, sobre toda os bastidores costurado ali pelo Temer. Depois apareceu o Temer com a Aécio, com o Paulinho, né? E tem uma questão interessante aí. Quem é o único político no país que Alexandre de Moraes bate continência? Vai ficar com vocês, tá?